75 anos, a história da Agroséries se funde à história de sucesso do agronegócio brasileiro. Pelas mãos de Antônio Secundino, fomos pioneiros ao desenvolver o primeiro milho híbrido adaptado ao Brasil. Ao longo de gerações, acompanhamos o trabalho incansável dos produtores rurais, para que o nosso agronegócio continue ajudando a construir o futuro do Brasil. Agroséries, grandes histórias constroem o futuro. Olá, amigos do Notícias Agrícolas, vocês que nos acompanham aqui, viram que essa semana foi negativa aí para a soja. Do início da semana para cá, a gente vinha vendo recuos menores, menos significativos, mas na sessão de hoje, perdas aí de 14, 15 pontos nos principais vencimentos. Será que é alguma demonstração de que a gente está buscando um novo patamar de preços para a soja? Estamos, de fato, falando de uma tendência negativa para os preços a partir de agora? Vamos conversar com quem entende, com quem acompanha. Mário Mariano, diretor comercial da AgroSoja, também da Novo Rumo Commodities. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Hoje, a queda ficou mais séria, Mário. Qual é a leitura que a gente pode fazer desse mercado? E mais do que isso, quais as motivações para essa realização de lucros, se é que dá para dizer realização? Boa tarde, Alexander. Boa tarde. A motivação hoje, ela tem uma somatória de pequenos e grandes fatores importantes que acaba culminando numa correção e uma corrida rápida de lucro. E, para ser mais contundente, nós tivemos pelo lado técnico principalmente, uma maciça colaboração dos fundos que vendem significativamente não só a soja em grãos, como produtos acabados. Porém, contudo, nas últimas 3 semanas eu tenho comentado com vocês que os fundos têm sido um player importante na construção de preços naquela bolsa. Detalhe, nós partimos de $8,60, $8,70 por bushel no primeiro vencimento de novembro e atingimos um pouco de $10,46. Esses 17% de alta em provavelmente 4 semanas, 5 semanas, foi o suficiente para o fundamento estar aliado à estratégia dos fundos, colaborando para essa corrida rápida. E agora precisa fazer uma realização de lucro, porque não só a técnica esteve presente, antecipando o que nós já sabemos em termos de produção, plantio, consumo, perda de produção, e acabou, portanto, num curto também espaço de tempo, uma correção técnica de $10,45 para atual $10 no primeiro vencimento de novembro. Vamos listar aquilo que eu entendo como sendo um influenciador nessa correção? O tempo favorável para a colheita americana, que divulgou nesta última segunda-feira 6% do volume colhido naquele país, comparado ao ano anterior, Alexander, representa exatamente 6%, porque em 2019, nessa época, não tinha colheita ainda não. Contudo, 14% em 2018 era o volume colhido. Então, comparado ao ano passado, nós já estamos bem adiante, mas comparado a 2017, 2018, ainda estamos um pouco atrás. A condição das lavouras também acabou implicando, né? O soja manteve-se em 63% das lavouras boas, excelentes, porém o milho ele melhorou em 1%, o que trouxe, né, nas entrelinhas algum sinal de que o provável desempenho climático ao longo dessa semana melhoraria ou estabilizaria aquelas condições negativas que outrora vimos nas últimas 3 semanas. Mais uma razão dos fundos dentro dos mercados futuros. Um outro fundamento que eu considero bastante importante é que a alta dessas últimas semanas na Bolsa de Chicago, ela também foi liderada pelo mercado de farelo. Para tu ter uma ideia, o farelo subiu para o maior patamar de preço em 2 anos, né? Então, não só a demanda por parte de China, por parte de outros países,
como também a retração de outros players importantes. Eu cito, inclusive, a Argentina. A Argentina atualmente está com 50% do seu parque industrial ocioso, porque fez aí nos últimos 2 anos alguma mudança tributária e acabou impedindo um aumento das exportações. Esse aumento das exportações, claro, que também é barrado por conta da retenção de vendas do produtor argentino, que também espera uma desvalorização maior da sua moeda para poder fazer um lucro um pouco maior. Aspas. O governo argentino, Alexander, vem criando um controle sobre a moeda, evitando que saia dólares daquele país, preocupando a economia imediatamente. Portanto, fechando aspas, o mercado argentino também tem contribuído para essa alta nos últimos dias. Agora, existe o outro lado também que provocou a baixa. Inesperadamente começou a aparecer ofertas de farelo argentino e farelo brasileiro numa quantidade maior para exportação nos embarques de novembro e dezembro. Esse também foi um outro fator de baixa que, devido a essa alta acelerada que vimos, incluindo o farelo que atingiu o maior preço nos últimos 2 anos, ele, no momento de realização de lucro de fundos, também teve a pressão do mercado disponível, que fundamentalmente acabou aumentando a pressão de venda naquele país. Eu citei a colheita dos Estados Unidos para grãos e quero até desenvolver um pouco mais a ideia. O clima está sendo indicado atualmente favorecendo o desempenho de colheita nos próximos dias, provavelmente até segunda ou terça-feira, quando diminui um pouco a temperatura e provavelmente começará a aumentar essa temperatura negativa para patamares até de geadas. Portanto, o produtor que tem alguma disponibilidade, maquinário, vai acelerar a colheita nas próximas 2 ou 3 semanas, evitando que atinja um tempo de geadas ou nevascas na sua região e prejudique o grão pronto para a colheita. E para finalizar, Alexander, dei uma passada também numa avaliação sobre o dólar. As moedas tiveram um desempenho favorável a vendas nos mercados futuros, como, por exemplo, a desvalorização cambial do real. Nós enxergamos recentemente, nos últimos 2 dias, aí, patamares de 5,50, 5,55. Isso aumenta a competitividade de vendas de produto brasileiro na Bolsa de Chicago. Daí, né, a inesperada venda de farelo brasileiro, no momento que pouco se esperava para embarques no mês de novembro ou dezembro, quando tem menor estoque nessa época do ano. Então, devido à desvalorização cambial do Brasil, a moeda acaba impulsionando os preços na Bolsa de Chicago devido à nossa maior competitividade. E quem também está comprado nos mercados futuros e enxerga a desvalorização cambial de um país concorrente americano, também começa a fazer as suas vendas esperando, quer dizer, não esperando que aumente a concorrência e os preços caiam. Então, aquela bola de neve acabou crescendo e, na minha opinião, são esses os fundamentos que atingiram ou imediatamente aceleraram a realização de lucro na Bolsa de Chicago, Alexander. Pois é. Motivos, então, não faltaram para justificar esse recuo que você bem destacou aí, dos 10,46 para os atuais $10 por bushel, considerando o vencimento de novembro. Isso aconteceu praticamente em uma semana, né, Mário? Sim, efetivamente, a maior concentração de realização de lucro aconteceu nos últimos 4, 5 dias, né? Até porque se explica por conta desses fundamentos pontuais, como a colheita de 6%, né, num período mais rápido, né, para a soja, também o avanço da melhora das condições dos grãos americanos. Esses foram os pontos mais acelerados que, portanto, fez presença na pressão sobre os mercados futuros na Bolsa de Chicago. Muito bem. Mas a pergunta era a seguinte, não faltaram motivos, mas esses motivos vão continuar influenciando? Podemos ver Chicago perdendo mais, Mário? Diante das notícias de fundamento, nós provavelmente vamos perder um pouco a sintonia de novas compras chinesa para os próximos dias, porque eles iniciam um período longo de festividades e ficam nas próximas 2 semanas ausentes dos mercados internacionais. Então, eu destaco que, como nos últimos 3 ou 4 semanas, diariamente,
recebemos notícias oficiais do governo americano e também do mercado físico americano, compras de 10, 12, 15 navios, né, inclusive de navios de produto brasileiro. É provável que não teremos nos próximos dias esses sinais, o que poderia dar um sentimento de melhora e correção na Bolsa de Chicago. Bom, se os chineses se ausentarão do mercado internacional da soja, quem que estaria no lugar dele para poder recuperar a alta na Bolsa de Chicago? Bom, eu acabo entendendo apenas que o mercado ele deve começar a reavaliar o que o Brasil está passando nesse momento. O período de plantio está atrasando? Vai atrasar a colheita lá no mês de janeiro e fevereiro? Vai diminuir a oferta desse produto? Ou aquele que já está prometido e comprometido para embarques fevereiro e março aqui no Brasil, vai colocar o Brasil ainda em condição de dúvida se vamos ter capacidade de entregar? Talvez isso comece a diminuir um pouco o ritmo de vendas na Bolsa de Chicago. Um outro fator que pode diminuir também a pressão é saber se os volumes de vendas dos fundos já atendem o suficiente à sua necessidade e diminua aquela pressão. Então, nós diariamente temos que atender, ou melhor, entender os sinais desse ritmo fundamentado e técnico que vem pressionando a Bolsa de Chicago. Particularmente, eu penso que ainda não passamos essa onda negativa. Pode ser que ele ainda tenha uma influência um pouco maior, Alexandre. Muito bem. Você citou aí China fora do mercado nas próximas semanas, em função de feriado lá, e, ao mesmo tempo, uma possível concentração da colheita. Não sei se é essa a palavra adequada, mas você falou que a tendência é dos produtores acelerarem a colheita para tentar fugir de um clima pior nas próximas semanas, e mais do que isso, das nevascas lá no final do ciclo. Enfim, são duas coisas que juntas são negativas para o mercado também, Mário. Pois o que eu acabo de citar para você fundamentalmente é o que aconteceu efetivo nessa semana e que culminou nessa queda e nessa aceleração, né, de perda de valores na Bolsa. Ele tem que encontrar um equilíbrio agora, se essas notícias que eu acabo de falar para vocês é o suficiente para dar continuidade à baixa a partir do valor que fechou hoje de $10 por bushel no mês de novembro. Pode ser que ela já tenha tido esse seu efeito suficiente e faça com que nova demanda permaneça no mercado e estabilize na Bolsa de Chicago. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer. Porém, partindo do pressuposto que a maior concentração de colheita americana de grãos, milho e soja para as 2 até 3 semanas, é o suficiente para dizer o mercado físico ele vai condicionar, sim, a tendência de curto prazo nos mercados futuros da Bolsa, por considerar se o rendimento que estatisticamente será divulgado através das pesquisas de campo é maior ou menor do que já sabemos atualmente, se o ritmo de colheita está maior ou menor e até mesmo as condições de lavouras boas e excelentes maior ou menor do que já sabemos. Então, esse equilíbrio vai acontecer constantemente daqui para frente. Lembre-se, ainda tem várias empresas fazendo pesquisa no campo e buscando informação relativa a rendimento. Eu tenho um relatório aqui hoje indicando em vários condados e de estados de produção importantes, com produção de 80 bushels por acre, mas, por outro lado, também não chega a 40. Então, ainda está muito desequilibrado o informativo técnico, que eu não quero ainda fazer menção a ele, porque o volume é pequeno demais para poder fazer citações de rendimento. Mas, daqui para frente, nós temos que conviver com isso, que provavelmente será o nosso termômetro de mercado de curtíssimo prazo na Bolsa de Chicago. Perfeito. Curtíssimo prazo, bem colocado. Agora, China, depois do feriado, volta a comprar de forma agressiva ou no mesmo ritmo que vinha comprando até agora, Mário? Ou você acha que pode dar uma esfriada aí nesse movimento? Eu só posso acreditar no sentimento que nesses últimos 2 semanas, provavelmente, a importação chinesa tenha sido acelerada por conta desse feriado, quando eles se ausentam dos mercados. Pois bem, então vamos lá. Carne suína. Até agora, 2.900.000 toneladas fora a importação acumulada, equivalendo a 130%, 135% aproximadamente em relação ao ano passado. Soja, 9,5 milhões, 9,6 milhões toneladas no mês de agosto,
no acumulado, 65 milhões aproximadamente de importação. Então, foi uma redução de valor, se você fizer uma comparação. O mês de agosto teve uma queda de quase 5% em relação ao mês de julho. O milho, por outro lado, foi uma commodity muito mais comprada, né? Assim como tiveram outros produtos, como trigo, como cevada, teve uma aceleração nas suas compras. O que me chamou a atenção é que o sorgo, que até o mês de junho, julho, vinha sendo comprado em grandes volumes lá nos Estados Unidos, os chineses estão rumorando, pelo menos é o que a gente ouve nos Estados Unidos, fazer um washout, ou seja, quer devolver esse sorgo e comprar um outro produto no lugar. Então, aparentemente, já cansou um pouco, né, enxergar a demanda com os preços atuais. Muito embora, para soja e para milho, ainda está favorável comprar naquele país comparado à oferta brasileira e à oferta argentina, né? Só precisa saber se esses chineses vão ter a força para buscar na sua logística novas compras com os valores atuais, num volume significativamente grande que possa sustentar os preços na Bolsa de Chicago. Então, essa resposta efetivamente eu não tenho, porque é só um sentimento diante do cenário que contribuiu para a compra de todas as commodities agrícolas e fez uma correção técnica rápida e acentuada e, porventura, pode trazer, sim, alguns sinais um pouco mais claros depois que eles voltarem das suas festividades. Portanto, não acredito no curto prazo que tenhamos notícias fortes, fundamentadas o suficiente para elevar os preços, como vimos no topo recentemente de $10,40 ou $10,50 na Bolsa de Chicago. Mas você acha que o mercado pode parar onde, Mário? Qual que é o seu novo intervalo de preços aí, pelo menos na sua cabeça, onde esse mercado pode parar? Olha, Alexander, eu gosto muito de trabalhar em cima de números e vejo que os números atualmente para colheita nos Estados Unidos é forte o suficiente para impedir altas que tragam fundamento de uma demanda, principalmente com isolamento para os próximos dias comercialmente da China, né, nos Estados Unidos. Então, eu acho que um processo de alta aconteceu muito rapidamente, numa concentração de notícias positivas. Então, ele já fez o seu papel, nós tivemos 2 ondas, até uma terceira onda. A última vez que conversei com vocês aqui, a sua pergunta era em relação exatamente a uma expectativa de preços, e eu errei feio, a minha expectativa era de $9,80, $9,90, nós vimos 10,46. Então, eu penso que o fundamento ele teve uma alta significativa num período muito curto e agora ele está revertendo através de uma realização de lucro, o que é muito normal de acontecer nas bolsas depois de uma onda tão significativamente grande. Agora, é certo que nós vamos entrar no radar. Brasil, plantio, né? Os embarques de grãos dos Estados Unidos, em todas essas compras que chineses e outros países fizeram naquele país, os Estados Unidos, e, sobretudo, o desempenho, né, de rendimento da colheita do milho e da soja para os próximos dias. Então, isentando a força comercial dos chineses que não estarão nos próximos dias nos mercados à vista e futuro na Bolsa de Chicago, mas concentrando que a colheita nos indicará, através do rendimento e da velocidade da entrada desses grãos, é que nós vamos ter uma oscilação e um nervosismo bastante grande daqui para frente sobre os Estados Unidos, que obviamente vai refletir imediatamente nos mercados futuros da Bolsa. Muito bem. Mário, você falou aí do clima no Brasil, enfim, da evolução do plantio. A gente sente uma certa tensão, mas aparentemente os mapas climáticos já começam a mostrar alguma luz no fim do túnel aí. Qual o potencial de clima no Brasil ter influência na formação de preço? Você falou que o mercado vai estar de olho nele. Sim. Pelo menos aqui a nível de norte e região central do Brasil, o que se lê nos mapas climáticos é que ainda teremos poucas e escassas chuvas até meados do mês de outubro. Considerando que o Mato Grosso é um dos principais produtores, inclusive saindo mais cedo no plantio, se nós tivermos, né, estatisticamente, informações de que estamos atrasados no plantio, imediatamente vai refletir isso em algum lugar, ou nos prêmios da exportação, ou nos mercados futuros na Bolsa de Chicago.
Mas o que me chama a atenção no momento é que, tradicionalmente, vamos pegar a região oeste do Mato Grosso, os grandes plantadores de algodão, os grandes grupos que plantam algodão, este ano não plantaram ainda a soja, aquele que nós chamamos do plantio no pó. Eles não saíram ainda no plantio, acreditando que não é o momento ideal, porque as chuvas deverão vir. Aquela região, segundo eu tenho ouvido recentemente, deverá ter chuvas em torno de 15 até 25 milímetros. Nesse primeiro momento é adequado apenas para enxergar o efeito que a Terra terá com essas chuvas. E numa segunda chuva que provavelmente ocorrerá aí na virada do mês, por volta do dia 7 até o dia 10 de outubro, aí sim larga-se num plantio muito mais acelerado. Lembrando que nessa região, e na região do Médio Norte, Lucas do Rio Verde, Mutum, Sorriso, são regiões que largam o plantio mais rapidamente por conta dessa situação que é o plantio da segunda safra. E nós não temos visto neste ano esses grandes grupos ou essas regiões plantar a soja rapidamente, porque no ano passado já o estoque hídrico, devido às chuvas também um pouco mais tarde, não foram suficiente para arriscar um plantio este ano. Então perceba, o histórico de clima do ano passado acabou ocasionando neste ano uma falta de coragem dos plantadores, iniciaram um plantio sabendo que a janela ideal, mesmo sendo boa, neste ano quando chove normalmente e não está chovendo, a rigor o que houve também no ano passado com chuvas mais tarde e em menor proporção, poderá atrasar o nosso plantio. Então, sim, o clima nesse momento no Brasil chama muito atenção e eu acho que é um pouco cedo para dizer que isso trará um efeito positivo de construção de preço em Chicago, mas, meu amigo, uma semana a mais vai fazer muita diferença sim, vai começar a ser modificado a estrutura de expectativa de grãos brasileiros através dos prêmios na exportação, até mesmo na Bolsa de Chicago. Mas você não acha que, a partir dessa lógica que você colocou, do produtor preocupado em não plantar no pó como ele fez no ano passado, e, em função da experiência que ele teve no ano passado, isso não mostra um maior cuidado do produtor? E quando o produtor tem mais cuidado, o resultado é melhor? Ou seja, a produtividade pode ser maior? De repente, isso não pode ser um fator a ser analisado? Então, veja bem, é muito importante e bem colocada essa sua questão e pontuar algo que eu recebi como informativo que vale a pena citar. Veja lá, no ano passado nós tivemos também atraso de plantio e o plantio começou ali por volta do dia 19, dia 20 de setembro, depois cortou as chuvas, depois elas vieram, plantaram novamente, ou seja, fora do calendário ideal. Entretanto, tiveram um rendimento muito maior do que a safra 18-19. Né? Então, neste momento, até citei agora há pouco, eu não gostaria de dar isso como alarde, porque ainda está dentro de uma janela adequada de plantio e as chuvas poderão sim acontecer nesse período, que estamos até um pouco mais para frente, e meados do mês de outubro, e ainda ter uma boa condição de rendimento, a exemplo do que aconteceu nessa safra que nós colhemos. Pode ser até um problema para o algodão, mas para a soja não seria, né? Afirmativo. Então, nesse momento, é ideal que entendamos que o mercado está trabalhando sob uma condicionante que ela é verdadeira, mas não o suficiente para dizer que estragou ou estragará a safra brasileira. O que entendemos nesse momento é que, tradicionalmente, nos anos anteriores, já tínhamos plantio um pouco mais acelerado. Eu até vou dar um dado que eu li recentemente. O Paraná está com 0% plantado, muito parecido com isso, e no ano passado era 0,30%, ou seja, não chegava a 0,5%. Então, é muito pontual. Assim como no Mato Grosso, né, o estado todo não tem ainda um índice estatístico para discutir, mas todos os anos, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Sorriso, Sinop, já tinha plantio pontual. Por quê? O estoque hídrico, naquele momento, para quem planta a segunda safra, sobretudo de algodão, planta fora da chuva, ele planta no pó, como tecnicamente, como se diz na gíria na região. Assim como também se planta no pó na região oeste do Mato Grosso, que é o sapezal. Essas duas regiões sempre têm essa dinâmica, e esse ano nós não estamos enxergando. Porém, provavelmente, a exemplo do ano passado, as chuvas acontecendo dentro dessa normalidade até o dia 10, dia 15 do mês de outubro, o plantio pode se desenvolver normalmente e ainda ter um rendimento adequado
a ser confirmado a partir do dia, com os boletins meteorológicos, né? A partir aí do dia 30, dia 1º do mês de outubro. Muito bem. Mário, eu queria discutir um outro ponto com você, principalmente entender um pouquinho essa questão das exportações, da força que as exportações tiveram, o dólar estimulando aí as exportações brasileiras, tanto dessa safra que se encerrou, quanto inclusive para a safra nova, né? A gente já tem algo em torno aí de 50% da safra nova negociada, só que a gente está esquecendo de um detalhe, Mário, o impacto disso para a demanda interna. Como é que você vê essa situação e será que tem, pelo fato do próprio encarecimento do produto em si, algum impacto na demanda interna no final das contas ou na hora que a gente parar para analisar o mercado como um todo? Se eu bem entendi a tua pergunta, as exportações brasileiras com uma produção ao redor de 131 milhões de toneladas deverá tender aí muito próximo de 99 milhões de exportação. Desculpe, 90 milhões de exportação. É muito provável que com a escalada do real, ou seja, a desvalorização do real, a escalada do dólar, promoverá esse volume todo a ser exportado, a exemplo do número que você citou. Nós já temos, sim, uma movimentação de exportação bem acentuada. Mercado interno também. Temos mercados paralelos que não só a exportação, como bioenergia, também consome antecipadamente. Esse produto continua sendo e estando em evidência, porque também tem um plano de aumento na mistura do diesel. Então, temos mercados que consolidam, né, não só através do dólar que está subindo e desvalorizando o nosso real, como uma demanda interna também. Mas como tudo tem limite, e eu vou citar até algum exemplo aqui, mas é desse ano, tá? Me mandaram informação dizendo aqui, ó, o preço dos ovos, recentemente um aumento de 1,3%. Não é muito significativo, né? Pois bem, milho subiu 4,5% num espaço recente agora dos últimos dias. Farelo, 7%. A indústria de ovos, ou seja, a galinha não vai conseguir comer um milho tão caro e um farelo tão caro ou qualquer outro ramo onde a ração chegue tão cara para o animal e quando não tem o aumento na mesma proporção. Talvez não seja o adequado comparar o aumento de preços do suíno, que tem sido significativamente grande, assim como o bovino também. Mas há outros setores que acabam não demandando essa matéria-prima, né? A exemplo do que nós estamos mencionando nos valores mais recentes do mercado de ovos, e acaba impedindo um aumento maior para o produto brasileiro na matéria-prima. Contudo, o dólar desvalorizado, sobretudo essa semana como se desvalorizou, e acaba impulsionando para a exportação, não tem outra saída, a não ser gerar uma inflação ou então diminuir a produção de alguns produtos, no caso os ovos. Ou seja, podemos ter sim, então, um impacto na demanda interna. A demanda interna, ela tem alguns momentos de competição com a exportação, né? Então, né, esse ano teve uma disputa bastante interessante que foi o mercado de biodiesel, né? Cancelaram leilões, depois voltou o leilão, depois diminuíram a participação do óleo de soja, mas uma coisa é certa, existem outros mercados. Eu posso citar o mais recente aqui, o óleo de palma. O óleo de palma, nos últimos 2 meses, subiu um monte também, porque a produção não conseguiu ser colhida lá na Indonésia. A Malásia também teve problemas climáticos, a produção diminuiu bastante. Só que agora o óleo de palma começou a cair, não sei se inesperadamente, né? Porque eu não atendo esse mercado, não tenho conhecimento técnico para poder explicar algo sobre a tendência dele. Mas começou a aparecer óleo de palma, começou a fazer competição com o óleo de soja brasileiro, acabou derrubando o óleo de soja brasileiro, acabou derrubando o preço do óleo na Bolsa de Chicago. O petróleo também acabou contribuindo, porque veio trabalhar abaixo de $40 por barril, já acabou recuperando, hoje está com 40,5. Então, existem sazonalidades e produtos que competem diretamente, que acabam criando alguns caminhos para as commodities brasileiras. Sobretudo, é bom dizer, a força da demanda chinesa para o produto brasileiro, devido às suas divergências com o governo americano, nos colocou como forte parceiro. E é provável que essa demanda persistirá por um período ainda longo.
Eu quero acreditar que todo esse volume que nós comentamos até agora de informações e que criou a expectativa de uma produção maior para o Brasil, atendendo às suas exportações, devido à desvalorização cambial, devido a uma demanda, nós ainda teremos mercados de sobra para trabalhar por um período longo de produção, que não só os chineses precisam dos nossos produtos, mas muitos outros players, olha, até mesmo para comparar, os europeus. A Europa esse ano teve problema climático para todo lado. Então, reduziu cevada, diminuiu colza, diminuiu o sorgo. Então, eles precisam substituir esses produtos. E como os Estados Unidos também estão exportando bastante, esse produto aí pode ser colocado através do Brasil ou de qualquer outro país da América do Sul e cria, sim, essa expectativa de estabilidade de preços para a saída de produção brasileira, Argentina e outros países também, Alexandre. Resumo da ópera, Mário Mariano, o produtor brasileiro está tranquilo. Alexander, é interessante dizer tranquilidade. Vamos julgar o que é tranquilidade. Você me perguntou recentemente se os preços ainda tendem a subir e tal. Uma resposta pode ser dada da seguinte forma. Nós aqui adquirimos produto, claro, há tempos atrás, né? Assim como qualquer trading, qualquer outro comprador industrial. Vamos exemplificar o milho. Nós compramos milho aqui na pré-colheita em torno de 24, 26, 27, 28 reais a saca. Vamos tomar como base ali a região de Diamantino, Nova Mutum, Tangará da Serra. Esse mesmo milho hoje se vende com facilidade a 50, 51 reais. Dobrou o preço. A soja. Nós compramos soja pré-safra em 77, 75, 80 reais, 85. Hoje se negocia por 110, 111 reais. Eu estou dizendo essa safra que vai ser plantada agora quando chover. Safra nova. Safra nova. Então, vamos dizer que, sim, a resposta conclusiva à sua pergunta é: o produtor está tranquilo, porque iniciou um processo de venda, no caso do milho, a 25, 26, 28 reais. Hoje vale o dobro para quem ainda vai plantar, ou para quem colheu. O soja, que ainda vai ser plantado agora no mês de setembro e outubro, já foi vendido a 80 reais no passado, hoje vale 110. Tudo isso é lucratividade. A única diferença, a sua pergunta, eu não vou dizer que ela é marota no sentido da malandragem, mas a resposta se torna marota para mim, porque o produtor que talvez esteja ouvindo, nos assistindo agora, e entende que, eu vendi o meu soja a 80 reais, vale 110, o meu lucro já foi embora, já fixei parte do meu lucro naquela venda lá atrás. Entretanto, se ele não tivesse fixado, não tivesse feito nenhuma venda lá atrás, e tivesse tido a visão da desvalorização cambial e da demanda que teve por produto brasileiro, sem dúvida o rendimento dele, a lucratividade seria muito maior. Mas de uma coisa é certa, entre o que o produtor vendeu lá na frente, lá atrás, ele também comprou insumos mais baratos, alguns deles. A desvalorização cambial que ela ocorreu, ele não pegou na sua totalidade, porque quem vende soja futura está também comprando produtos dolarizados, defensivos, às vezes sementes dolarizadas, fertilizantes. Então, ele também repassou isso que ele deixou de ganhar. Então, muito provavelmente, a safra, sim, está dando uma boa vantagem ao produtor, as vendas foram boas o suficiente, a rentabilidade será boa, só falta agora plantar, botar um rendimento maior aí de 65, 70 sacas por hectare, na média, é isso que eu espero que ocorra, e o produtor ter um suficientemente de margem, ou melhor, de rendimento maior, para poder aproveitar essa onda altista que nós estamos vivendo, Alexandre. Muito bom. Mário Mariano, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Mário Mariano, sem meias palavras aqui, sempre respondendo a tudo que a gente pergunta. Muito obrigado, viu, Mário? Volte sempre, meu amigo. Aquele abraço, meus amigos. Bom final de semana. Tá aí, Mário Mariano, diretor comercial da AgroSoia, da Novo Rumo Commodities, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, elencando uma série de fatores aí que justificam esse movimento de queda nas cotações lá em Chicago nesse momento. Tem ainda um movimento que precisa ser analisado, que é a questão da China saindo do mercado e o avanço da colheita americana, que impacto que isso ainda pode trazer para os preços, se isso já teria meio que sido precificado
feriado ou se isso ainda tem potencial para desgastar ainda mais as cotações lá em Chicago. E, mais do que isso, o retorno chinês às compras. Depois do feriado, como a China vem? Será que ela vem agressiva nas compras? Será que ela vai precisar comprar da mesma forma que ela vem comprando até agora? Ou ela deve reduzir o volume de compras e evitar impactar na formação de preços, principalmente lá em Chicago? São algumas perguntas que a gente ainda precisa esperar mais um pouco para ter as respostas. De qualquer forma, o momento é bastante interessante e, claro, a gente vai continuar acompanhando diariamente aqui as informações para que você, baseado nas informações, possa ser o produtor mais bem informado do Brasil e, dessa forma, planejar o seu negócio, a sua comercialização, enfim, como vai ser a sua safra. Combinado? Bom, deixa eu, antes de encerrar, passar para vocês aqui os números de fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago. Eu começo mostrando a soja, que para novembro fechou nos $10 por bushel, queda de 14,5 pontos. Para janeiro, $10,03 por bushel, 15,5 de queda. O maio, $9,94 por bushel, perdendo, portanto, aí o patamar dos 10, 15,5 pontos de baixa, e o julho, $9,97 por bushel, 15,5 de queda também. Vamos ver o milho no vermelho também, dezembro 3,63, perdeu 5 pontos, o março $3,72 por bushel, 5,25 de queda, o maio 3,77, 5,25 de baixa também, e o julho $3,81 por bushel, recuando 5 pontos. E para finalizar, o trigo, que também fechou. Não, olha aí, o trigo corrigiu aí, fechou de forma mista. O primeiro vencimento, dezembro, $5,49 por bushel, subiu 0,75. O março fechou no 0 a 0, $5,57 por bushel. O maio, $5,62 por bushel, 0,25 de queda. E o julho, 0,25 de alta, fechando a $5,61 por bushel. São os números de hoje do mercado lá em Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.